Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu já deveria ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas não deu. E este não é o primeiro vídeo que eu gravo em 2026. Portanto, desculpem, mas feliz ano novo. E eu vou falar com vocês, eu não fiz um top 10, tá? Eu só vou indicar os outros livros para vocês, mas o principal aqui é o melhor livro que eu li em 2025, que aí eu vou falar dele com mais detalhes no final do vídeo. E começando por... Acho que eu tô meio vesga aqui no vídeo, sei lá. Vamos lá. O primeiro que eu quero indicar para vocês é As Pessoas na Plataforma número 5. Esse livro, ele conta a história de vários personagens, mas a primeira é a Iona, não sei, e a cachorrinha dela, Lulu. Ela pega sempre o mesmo vagão, nessa mesma linha, senta no mesmo lugar durante anos, e com a cachorrinha dela na bolsa. Se não tiver um espaço para a cachorrinha dela, ela arruma uma confusão danada. Só que esse livro, ele conta a história dela muito no presente, mostrando um pouquinho do passado, quando ela comenta com outra pessoa, porque ali nesse local, nesse vagão, ela vai conhecendo os outros personagens, o livro vai apresentando de pouco a pouco, aí no meio do tema de um aparece um outro personagem, eles vão se intercalando e vai mostrando. Esse livro, ele fala principalmente de etarismo, porque a Iona, ela trabalha há uns 30, 40 anos, não sei, nessa revista, e ela vai percebendo como as coisas estão mudando, como as pessoas que trabalham lá mudam o comportamento com ela, e principalmente o chefe, que é novo, então ele age como se ela fosse uma peça de museu, descarta ela, passa as coisas para outra pessoa, e a gente vai vendo como esses personagens ajudam ela e como ela ajuda a todos eles. Já esse próximo, A Melodia da Água. E ele, quando eu li, eu me senti um pouquinho burrinha, porque eu estava muito, muito tempo sem ler fantasia, sem ler romantasia, então eu não li nenhuma dessas últimas que lançaram nos últimos anos, então eu estava bem por fora. E o universo que a autora criou ali me lembrou um pouquinho, mas bem de longe, O Segredo de Cibele e A Dança da Floresta. O Jack, que é um dos principais, ele é levado para estudar fora dessa ilha. Ele estuda música para ele poder servir ao rei. E essa ilha, ela é dividida em 2 reinos. Agora eu não vou lembrar o nome exato que se dá, porém, assim, em um reino é muita fartura, é melodia. No outro reino, tudo que eles plantam não dá certo. Não tem música, é proibido música lá. E eles lidam mais com as armas. Então tem essa diferença, nenhum ultrapassa o lado da muralha do outro. Ele tem essa rinha com a Dária, que é a princesa do reino que ele vai servir. E foi gostoso de ver a relação deles. E o universo em si, eu demorei um pouquinho para entender. E um excesso de mistério que me irritou um pouquinho, mas o livro é muito bom, eu gostei muito. E uma pena que eu não tinha o segundo volume dessa duologia, então eu ainda estou sem saber como que vai acabar. E o final dessa duologia, ele realmente, o final desse primeiro livro, no caso, né, me deixou com muita vontade de saber o que vai acontecer, mas eu ainda não comprei. O próximo livro que eu quero indicar para vocês é Nadando no Escuro. É um livro curtinho, ele... Eu tinha aqui também Melodia da Água, esqueci de mostrar.
Aqui, ó. A Melodia da Água. Tem A Melodia da Água tem 465 páginas. Já Nadando no Escuro. Aqui, por dentro a minha edição veio com marca-página e veio alguns cards que estão dentro do Reading Journal do ano passado. Conta a história do Ludwix. Não sei, acho que é assim que pronuncia. Enfim, conta a história dele já desde criança, que ele vive na Polônia. Ali começa um pouquinho antes, né, de 1980, se eu não estiver enganada. E vai mostrando ele crescendo, ele entendendo que ele é uma pessoa gay, né, um homem gay. A primeira paixonite dele, ali no meio daquela confusão toda. E a Polônia entrando numa ditadura. Então, quando ele já é um adolescente, ele está terminando a escola, eles têm uma espécie de, como fala? Acampamento de inverno, verão, não sei, em que eles levam os jovens para lá para aprender a plantar, a cuidar da terra, para só depois ir para uma faculdade, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E lá ele conhece o Janus, que é a primeira vez que o Ludwix vai realmente viver um romance. Então a gente vê a diferença, porque o Ludwix, ele quer ser quem ele é, e o Janus não quer mostrar ao mundo, principalmente por causa da ditadura. Então todas as pessoas que demonstrassem ser homoafetivas, né, que fossem gays ou lésbicas, eles estavam levando para uma prisão. Tinha uma questão de ter os nomes de quem tinham comportamentos deturpados, né? Então, eles levavam essas pessoas presas, e o Ludwix não queria viver isso, não queria passar por isso. E ele tenta a todo instante sair desse lugar. Então vai mostrando como ele vai entendendo quem ele é e o que ele quer ser, e como que foi essa relação com o Janus. E a narrativa é feita como se ele estivesse escrevendo, não uma carta, mas como se ele fizesse um diário para esse... Gente, agora que eu percebi que a luz apagou, bem antes de eu começar a gravar. Deixa eu ver se fica melhor assim. Ficou melhor? Deixa eu ver se dá pra usar meu óculos sem fazer... Ah, mas aí... não dá, vou continuar enxergando meio embaçada, porque tá ficando difícil ficar sem o óculos pra mim. Ai, vamos lá, vocês me enxergando tá bom, porque eu agora com a luz assim direta que eu não tô me enxergando mesmo, tá? Espero que fique bem aí. O próximo livro foi um e-book, mas Sou Puta Doutor, é do Yuri Marques Peçanha, que é o autor, porque foi um trabalho que ele fez para faculdade ou doutorado, em que ele foi entrevistar garotos de programa. Ele marca cafés, almoços com essas pessoas, e as entrevistas, conta a história delas, de pessoas que entraram por diversão, que entraram porque não tinham opção, que ou era isso, ou um filho passava fome, ou a mãe não tinha um remédio para tratamento. Então a gente vai conhecendo pouco a pouco a história dessas pessoas, e tem todos os pontos de vista, tanto de como é que a pessoa que entrou, a pessoa que foi empurrada para essa vida, a pessoa que não teve opção. Então as cafetinas, tem de tudo ali, são relatos
bem reais, porque são pessoas reais ali que ele entrevistou, e bem difíceis de ler, então cuidado por causa de gatilhos, mas é uma leitura maravilhosa. Recomendo muito. O próximo livro eu tenho físico dele e é o Fique Comigo. Eu não sei pronunciar o nome da autora, então eu não vou nem tentar. Ele nem dos personagens eu sei direito como se pronuncia. Eu vou ler do jeito que se escreve, tá? Que é a Yejed. Yejed. Ela conhece o Akin já na faculdade e eles propõem, né, se casar. Só que eles são nigerianos. Esse livro se passa na Nigéria de 1980. 1980. E lá tem o costume da poligamia. Então ela não quer se casar para ter que conviver com outras esposas. Ela é filha única de um pai de várias esposas, né? Então, como acontece uma questão com a mãe dela, ela é muito maltratada por essas outras esposas, por esses outros irmãos, né? Que o pai dela tem filhos com essas outras esposas. Ela acaba muito sozinha, então ela não quer passar por isso e ela quer muito ser mãe. O Akin, ele aceita isso, eles se casam, só que depois de um tempo ela não consegue engravidar. E ela quer muito ser mãe e ela apela para coisas bem. Ela toma umas atitudes meio drásticas, ela acaba sendo pressionada e vendo o marido ser pressionado pela família dele a ter uma segunda esposa, com a desculpa de que tendo uma segunda esposa, uma mulher grávida dentro de casa, vai chamar uma criança para o ventre dela. Depois de um tempo, ela engravida e há uma questão genética com essas crianças que a gente vai acompanhando no desenrolar do livro. E esse é um livro muito forte, muito doloroso. Então, se você tem questões com gestação, com a maternidade, não sei se esse é um livro adequado para que você leia. Então, tome muito cuidado, porque ele pode gerar gatilhos desde as primeiras páginas. Então, cuidado. Mas é um livro maravilhoso, assim. Foi doloroso de ler, mas eu gostei muito de como foi feita a narrativa, de como se seguiu, né, o final desse livro com toda a história. E eu realmente, assim, não esperava o final que teve. Eu fiquei muito feliz de ver que teve esse, sim, porque eu já estava esperando o pior dos piores. Então, saber que aquilo dali realmente não dá para eu falar mais do que eu já falei, senão vão ser muitos spoilers. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é O Sedutor do Sertão, que eu li o e-book, não tenho ele aqui, uma pena. Esse livro, a ideia dele nasceu de um trecho do livro Os Sertões, e ele era para ter sido um filme, mas não teve verba, então foi lançado depois. E ele conta a história do Malaquias Pavão, que pelo que eu entendi, ele é um irmão bastardo de um personagem de um outro livro do Ariano. Ele conta essa história do Malaquias, que ele é lindo, que todo mundo fica doido por ele, e ele é muito malandro mesmo. Então ele vai fazendo as falcatruas dele, passando a perna em uma renca, uma penca de gente, e ele é completamente apaixonado pela esposa de um
de aluguel. E ele vai ali de pouco a pouco tentando conquistar a mulher do cara e tentando se livrar desse cara. Tem uma coisa de contrabandismo lá de cachaça. Então é dividido em duas partes e ele consegue passar a perna nas duas partes para conseguir o que ele quer. E a gente vê também como é usado a fé, o fanatismo, no caso, né? Usado o fanatismo religioso das pessoas ao favor dele. Então tem muitas partes ali que eu ri muito, que é realmente engraçado de ver como que ele consegue se livrar de tantas situações perigosas só com meia dúzia de palavras, um charmezinho aqui e outro ali, e como ele vai pensando no futuro, em como que ele vai agir com alguma coisa que possa dar errado lá na frente e se livra de situações que assim, qualquer um já teria morrido, ó. Então, foi uma leitura divertida. Eu já tinha lido A Porca, o Santo e a Porca, do Ariano. Acho que é o Santo e a Porca. Ou é a Porca do Santo? Não tô lembrando. Vou botar aqui para vocês verem. Agora, eu vou falar com vocês do melhor livro que eu li em 2025. Vou dizer para vocês que foi difícil fazer essa seleção aqui, porque foi difícil para mim encontrar livros que batessem de frente com esse. Porque é muito difícil você conseguir ter excelentes leituras durante o ano quando você lê no início do ano o melhor livro. Então, para vocês, A Rede de Alice, que é um livro maravilhoso. Assim, eu li ele acho que em janeiro. Eu tava enlouquecendo com esse livro, porque eu queria sentar e ler ele inteiro, e eu não podia, porque eu já tinha voltado ao trabalho, as minhas férias já tinham acabado. Aí eu me vi louca, porque eu acordava bem mais cedo, ia trabalhar 1 hora antes para ler esse livro. Eu li esse livro na minha hora do almoço, eu chegava em casa doida para ler esse livro. Ele conta a história em 2 partes, no caso 3, né? 3 partes. Durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra e o pós-guerra. O livro inicia com a Charlie, ela embarcando com a mãe dela para para a França, e da França elas iriam para a Suíça, porque a Charlie, ela está grávida, né? Então, uma jovem grávida, solteira, não era aceito. Então, ou ela fazia essa viagem com a mãe dela para a Suíça, ou ela seria mandada embora. Só que a Charlie, ela tem uma ligação muito forte com uma prima dela. E essa prima foi para a Europa durante a Segunda Guerra. Acho que ela foi antes e eclodiu a Segunda Guerra. Ela foi antes, aí iniciou a guerra. E as famílias não tiveram contato, não teve como ela saber. E todo mundo acredita que essa prima morreu. Mas ela acredita que a prima dela está viva e ela quer ir até essa prima. Então ela aceita embarcar. E quando chega à França, ela foge da mãe dela, porque ela tem uma pista. Ela conseguiu uma pista no consulado, um nome e um endereço, e ela vai até esse endereço, esse nome, em Londres. E é lá que nós conhecemos a Evelyn, a Eve Gardner, que é uma senhorinha que ela passa o tempo todo bebendo, com a espingarda dela na mão, pronta para dar um tiro em quem chegar na frente dela. Então tem esse choque.
E vamos entendendo com o decorrer do livro quem é a Eve, qual é a ligação da Eve com a prima da Charlie, e a gente vai tendo os relatos do que aconteceu com a Eve, porque fica nessa fase pós-guerra, depois as lembranças dela antes, durante a Primeira e a Segunda Guerra. Então é um livro que, assim, quando eu li sem saber absolutamente nada dele, me deixou mais motivada. E, por favor, gente, leiam a nota da autora. Quando eu li a nota da autora, terminei de surtar. Porque se eu tivesse estudado sobre isso na escola, porque esse é um romance histórico, obviamente, eu teria me interessado muito mais. Muito mais mesmo. Porque esse livro é maravilhoso. Sim, eu tenho vontade de pegar ele e reler de novo, porque é incrível. A gente vai descobrindo situações. A autora, eu vou contar um pouquinho do que tá na nota da autora, porque aí já dá pra eu contar mais alguma coisa sem dar spoiler, porque eu fico nervosa. E a autora, ela usou alguns fatos que realmente aconteceram, ela mudou alguns nomes, porém, alguns nomes que tem ali realmente existiram. Situações que aconteceram realmente, ela só mudou alguns finais, porém foram coisas que realmente teve durante a Primeira e a Segunda Guerra. E eu sei que eu ficava louca. Cada capítulo que eu ia ficando mais nervosa, eu ia querendo saber mais. E assim, não foca muito na Charlie, tá, gente? É mais na Eve mesmo. Então é mais histórico do que o pós-guerra. E no meio dessa viagem deles em busca dessa prima da Charlie, a gente vai descobrindo mais detalhes sobre a Eve. É completamente apaixonante. Completamente apaixonante. Eu quero contar para vocês, ao mesmo tempo eu não quero contar, para que vocês possam pegar esse livro e folheando e descobrindo por vocês mesmos a maravilha que é. Tem um capítulo que eu acho que é o 28, não tenho certeza se é o 28, mas eu acho que é. Como é um livro, né, que fala sobre as guerras, tem algumas cenas bem fortes, principalmente uma que eu acho que é no capítulo 28. E eu lembro de estar sentada esperando a minha carona para vir embora, lendo. De eu estar sentada e estar sacudindo as pernas, de estar, meu Deus do céu, querendo gritar, espernear, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo uma cena muito dolorosa, a reação da personagem, assim, eu tava, queria gritar, queria sambar ali. Gente, eu tava fora de mim quando eu li esse livro. Então, ele é o melhor. Eu já tô doida pra reler. Eu quero comprar o físico dele, porque eu só tenho ele no Kindle. Só que tá um pouquinho caro. Tá bem caro. Então, tô esperando aí uma promoção. Se eu ver que ele tá em uma promoção, eu vou fingir que eu não falei nada sobre essa coisa de não querer comprar livro esse ano não, tá? Vou comprar esse livro e Deus me ajude. Bom, eu já me alonguei demais, já falei demais. Esses foram os livros que eu indico para vocês das minhas boas leituras e a melhor leitura do ano de 2025. Então, por favor, deem uma chance para alguns desses livros, principalmente para o melhor. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Quiser dar uma hypada aí, se aparecer isso, que eu nem sei se aparece pra mim, né? Que eu tô chegando agora. Mas dá uma força aí e tchau!